E aí pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, mais um vídeo e mais uma sexta-feira. Como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, na miniatura do vídeo, hoje eu quero falar sobre um assunto interessante que perguntas me chegaram essa semana sobre essas questões, essas perguntas, e eu achei interessante trazê-las em vídeo, fazer um vídeo do porquê Jesus morreu, qual foi o significado, qual foi o propósito de Jesus morrer na cruz? Se o mundo continua ruim, se o mundo continua mal, se o mundo continua nessa calamidade, para que Jesus morreu? Qual foi o significado? O que mudou nisso tudo? O que adiantou a morte de Jesus? Antes de começar, eu quero fazer aqui, lembrar a história de Jesus, o porquê que Jesus precisou. Vocês sabem muito bem da história de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados, formados. Depois, Deus descia todas as manhãs para conversar com Adão e Eva. Adão e Eva tinham uma plenitude com Deus, uma comunhão plena com Deus, uma intimidade plena com Deus. O pecado não existia, nada fazia separação entre o homem e Deus. Tudo era maravilhoso. Só que vocês sabem muito bem da história. Adão e Eva pecam, passa-se o tempo, Deus envia Jesus para a terra. Jesus se encarna, ele se torna homem, 100% homem e 100% Deus. Jesus veio nessa terra, morre naquela cruz e vocês sabem a história. Jesus ressuscita no terceiro dia. Então, qual foi o propósito de Jesus de vir aqui nesta terra? Eu quero deixar bem claro que o propósito de Jesus nesta terra não foi para abençoar pessoas, não foi para abençoar povos, não foi para abençoar nações, não foi para ressuscitar mortos, para curar enfermos, dar audição para os surdos, dar visão para os cegos, dar fala para os mudos. O Senhor não veio nesta terra com o propósito de fazer milagres, maravilhas, prodígios. Não foi essa o propósito de Jesus. O propósito de Jesus foi qual? Perdoar os pecados e salvar aquele que se havia perdido. Jesus não veio nessa terra para responder às minhas orações. O Senhor não veio nessa terra para curar as minhas enfermidades. O Senhor não veio nesta terra para me dar um bom emprego, para me dar um bom carro, para responder às minhas orações, para responder aos meus desejos, os meus anseios. Não. O Senhor veio nessa terra com um único propósito: perdoar os pecados e salvar aquele que se havia perdido. O próprio Jesus vai dizer: eu estou aqui, mas há muitas ovelhas fora do meu aprisco, e essas que eu preciso ir buscá-la. Ou seja, quando dobrássemos os nossos joelhos e clamássemos ao Senhor, orássemos ao Senhor dizendo: Senhor, meu Deus, me dá um emprego. Senhor, meu Deus, me dá um bom carro. Senhor, meu Deus, cura a enfermidade. Senhor, meu Deus, faz isso e faz aquilo. O Senhor podia muito bem em responder não a todas as orações que fizéssemos. Porque o propósito de Jesus na terra, o propósito de Deus foi perdoar os pecados e salvar aquele que se havia perdido. Esse é o propósito de Jesus, esse é o propósito de Deus. Se o Senhor quisesse muito bem responder não a todas as nossas orações, não há o porquê de nós humanos questionar ao Senhor: Senhor, meu Deus, porque o Senhor não me abençoa? Porque o Senhor não faz isso, não faz aquilo? O Senhor podia muito bem responder: esse não é o meu propósito. O meu propósito é esse. Mas o Senhor, por graça, infinita misericórdia, o Senhor responde às nossas orações. O Senhor cura, o Senhor abre porta de emprego, o Senhor responde às nossas orações. Então o propósito de Deus foi esse. E por que o mundo continua nessa calamidade? Por que o mundo continua ruim? Por que o mundo continua mal? Como eu disse aqui, o Senhor não veio nesta terra para fazer um mundo bom. O Senhor não veio nesta terra para fazer um mundo melhor. Como assim? O próprio Jesus sempre vai dizer, ele sempre vai lembrar: no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão ter aflições. O mundo que vocês estão aqui vai ter aflições, vai ter momentos ruins. O Senhor vai dizer: vai ter guerra, rumor de guerra, fome, peste. O Senhor sabia. Jesus ainda alertava as pessoas. O Senhor estava querendo dizer: o mundo vai continuar a mesma coisa. Então, por que Jesus morreu? Qual foi o significado? O mundo em si, como o próprio Jesus vai dizer, o mundo jaz no maligno.
o pecado já se alastrou, o pecado já contaminou a todos, a todo mundo. O salmista vai dizer: eu fui gerado em pecado, eu fui gerado em iniquidade, eu já nasci pecador, já nasci com iniquidade. O próprio Jesus vai dizer: então por que Jesus morreu? Qual foi o significado? Qual que foi o propósito? Se aparentemente nada mudou, nada fez diferença. O mundo em si, as pessoas, elas são ruins. Só que os cristãos que vivem nela, não. O mundo caminha a passos largos para uma coisa bem pior, para mais guerras, para mais fomes, para mais calamidades. Só que o cristão que está na terra, que não faz parte do mundo, ele caminha também a passos, só que em direção a Jesus, em direção à vida eterna. E outra coisa, Jesus morreu para que pudéssemos ter a oportunidade de ter uma vida eterna. Porque imagina, vamos dizer aqui que sem graça seria você viver 30, 40, 50, 60, 80 anos, morrer, acabou. Acabou tudo, você é exterminado, você é fulminado e não tem mais nada além disso. Você iria viver uma vida liberdade, ia fazer qualquer coisa da sua vida, de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque morreu, acabou, não tem nenhum sentido de vida, não tem uma esperança de vida. O Senhor vem nesta terra, vê a situação pecaminosa de um povo, de uma nação, de um mundo, de um globo. O Senhor desce para que pudéssemos ter a oportunidade de ter vida eterna, porque o Senhor sabia que por nossos esforços, por nossa própria força, não chegaríamos nunca a uma condição de uma vida eterna, de uma vida com o Senhor eternamente. Então aqui, por que o Senhor morreu? Para termos vida eterna. Para o mundo ser melhor? Não. Para o mundo vai continuar tendo aflições, o mundo vai continuar tendo lutas, guerras, calamidades, depravações, libertinagens. O mundo vai continuar sempre ruim. Uma notícia, vamos dizer, ruim para você: o mundo nunca vai melhorar. A situação do mundo nunca vai melhorar. A condição do mundo é ir desse ponto que estamos, de mal, como dizem, para pior. O mundo nunca vai melhorar. Nunca vamos chegar num ponto de dizer: nossa, o mundo em que estamos vivendo está maravilhoso. Olha, nós não houve guerra, nós não houve assalto, nós não houve morte, não. Sinto muito, mas o mundo nunca vai melhorar. Então, por que Jesus morreu? Para que nós, cristãos, o Senhor sabia que haveria um povo, haveria um ajuntamento de pessoas que não aceitariam o que o mundo iria impor. O Jesus sabia que haveria pessoas que não aceitariam a condição que o mundo se encontrasse. Eles iriam querer algo que não fosse do mundo. Então Jesus vem, morre, para que essas pessoas que não aceitassem que o mundo iria impor, para que eles tivessem uma condição melhor. Ah, mas Jesus faz acepção de pessoas, Jesus vai salvar aqueles somente que aceitaram a Ele. Não, a Bíblia vai dizer que o Senhor faz nascer o sol, tanto para justo, tanto para injusto, tanto para quem é bonzinho, tanto para aquele que é mau, tanto para aquele que é trabalhador, para tanto aquele que rouba, que assalta, que faz coisas ruins, faz calamidades. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas o Senhor quer salvar aqueles que querem ter uma vida realmente digna diante dele e quer dar algo diferente para esses. Não que outras pessoas são especiais, mas aquelas pessoas fazem ser especiais para Deus. Não que Deus tenha pessoas especiais, não que Deus tenha gente melhor para Ele, não. É que haveria pessoas que não aceitariam as condições. E é por isso que Jesus morreu. Imagina se os cristãos aqui na terra que crescem, que acreditassem em Jesus, simplesmente também morressem de uma forma trágica. Simplesmente morressem e acabassem e exterminassem. Então, para dar uma resumida aqui, a história de Jesus... qual foi o propósito de Jesus? Não foi para dar bênçãos, não foi para responder orações, foi para perdoar pecados e salvar aquele que se havia perdido. Porque o mundo continua ruim? Porque o próprio Senhor já dizia enquanto aqui estava na terra: no mundo tereis aflições, vocês vão ter guerra, vocês vão ter fome, vocês vão ter peste. O mundo continua a mesma coisa. A vida continua a mesma coisa. O que eu estou, vamos dizer assim, mudando é a consequência disso.
uma mudança para o final, para que quando vocês morram, não simplesmente pare, extermine, acabe. E também para que tivéssemos uma vida eterna com Ele, porque o Senhor sabia que pelas nossas próprias condições, pelas nossas próprias forças, nós nunca alcançaríamos um patamar desse, uma vida eterna com o Senhor. E eu escrevi que o mundo está perdido, mas não um cristão, porque alguns não iriam aceitar o que o mundo iria impor. Então, essa foi o propósito de Jesus. O mundo sempre vai continuar a mesma coisa. Nada vai mudar no mundo, sempre vai ser mal, sempre vai inclinar para as coisas más. O mundo não vai melhorar. Se caso, depois desse vídeo, sobrou alguma dúvida, não entendeu muito bem alguma parte, deixa aí nos comentários que eu estarei lendo e eu quero sanar essa dúvida, porque veio muitas pessoas dizendo isso, qual a necessidade de Jesus morrer, se o mundo continua mal, se o mundo continua ruim, nada mudou, tipo, a morte de Jesus foi insignificante, Jesus morreu e o mundo tá nem aí, continua ruim. Então, é uma questão muito séria, é uma questão muito séria de se pensar. Então, se você tem uma questão, ainda não ficou muito claro, ou até ficou claro, mas tipo, não peguei muito bem, deixa aí nos comentários que nós estaremos sanando essa dúvida em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você chegou agora, faz alguns vídeos que você está assistindo, mas não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal e receba um abraço dos nossos inscritos. Então até uma próxima sexta-feira. Muito obrigado. Fui.